Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 26 de março. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE de Juiz de Fora. Está começando também mais uma semana e eu te agradeço por estar aqui com a gente. Te faço um convite para a gente ficar junto durante toda essa semana, até sexta-feira. A gente conversa hoje sobre tuberculose e também sobre um projeto de lei que possibilita o financiamento coletivo de projetos culturais aqui em Minas Gerais. Apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, querido, tudo bem? Tudo jóia. Passou bem a semana? Foi ótimo. Ótimo. Bom dia você que está em casa. Né? Bom dia, a ausência nossos... da nossa companheira semana passada marcou muito. Sempre Mas marca. é que eu fui substituída por uma virose. Mandei ela no meu lugar aqui. Mas você já está melhor? Conseguiu recuperar? Eu espero. Ela está na lista dos infectologistas. Ela já está bem aproveita amparada. para fazer a consulta hoje aqui na Eu mesa. espero que esteja melhor, porque já cansou, já deu para cansar a virose. Mas bom dia, nossos convidados, bom dia você que está em casa, que bom que a gente está de volta para conversar coisa séria aqui. Muito bem te ver bem, tá, Neuza? Fico muito feliz. Muito obrigada. Vamos lá, então. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Neuza. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Hélio. Bom dia, Romo. Bom dia, Zóia. Um prazer enorme. Amanhã, Dia Internacional do Teatro. Vamos comemorar bem com o Circo Vem Aí. É um espetáculo único, encerramento do Mergulhão, tá? 37 atores em cena. Adoro palco cheio. Com banda e tudo. E uma coisa importante, né? O Festival dos Ovos no Sul está uma coisa horrível, né? Tem que pensar direito o que fazer com esses ovos. Fazer mais omeletes. Vamos falar de coisa boa, Zé. Ainda tem como participar de amanhã, presenciar a peça? Tem ingresso? Sim. Não, é 0800. Uhum. Mas tá? não lotou ainda não. Não sei, amigo, isso aqui é imprevisível. Você não pode fazer. Ontem nós estivemos vendo Sueli Costa lá no Central com a Fernanda, né? Sumiu os ingressos todos, era gratuito, depois tinha meia casa vazia, é um absurdo se as pessoas pegam esses ingressos e não vão, né? Tem que bater. E acaba impossibilitando que outras pessoas... Pois é. Então é o seguinte, chegou, está na hora da alegria, vamos entrar e cantar. Que horas que é? 8h30. Tá. Recado dado, agora eu apresento os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe a enfermeira referência técnica em tuberculose da Secretaria de Saúde, Maria Hélida Pires de Almeida. Bom dia. Bom dia a todos, né? É importante nós estarmos hoje debatendo esse tema. Comemoramos, né, no sábado, dia 24, né, o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, e estamos aqui para realmente, né, debater um tema, um agravo que nos preocupa, né, que tem todo aí um tratamento, mas tem o envolvimento de um paciente especial, né, em todo o seu perfil social, econômico. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse caso, então. Muito obrigado, viu? A gente recebe também o médico infectologista Rodrigo Daniel. Bom dia. Bom dia a todos. Agradeço, então, o convite e falar da tão importante doença. A gente tem a oportunidade de discutir esse assunto e esclarecer a população de todas as formas, o que puder ser útil o nosso conhecimento. Obrigado por aceitar o nosso convite. E a gente também recebe o superintendente da Funalfa, Rômulo Veiga. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente. Primeiro, para ouvir o que os outros convidados têm a dizer de um assunto tão relevante, né? Não só no caso da tuberculose, mas todas as doenças infecto-contagiosas que precisam de conhecimento para serem tratadas, né? Não de superstição e não de falsas informações, e para também esclarecer, no meu caso aqui, todos os mecanismos de fomento cultural que é aberto ao cidadão, empresas e quem quiser destinar tributos. A gente vive um momento que a gente questiona muito para onde vão nossos impostos, e o cidadão ele pode se emancipar em determinadas decisões e destinar o seu próprio imposto a um projeto que ele acredita ser efetivo nas áreas sociais e culturais.
Só para deixar claro, não é doação nesse caso, é destinação. Destinação. É importante que as pessoas saibam. Porque a doação, e a gente convida as pessoas também que quiserem doar, ela sai do próprio bolso, né? Ela é do desembolso do cidadão que acredita e engaja em um projeto. No caso da destinação, é o governo reconhecendo que não consegue produzir projetos suficientes e fiscalizar projetos suficientes, então ele permite que parte do imposto de renda que você doou, ou algum outro imposto, no caso de Minas, que a gente vai falar do ICMS de empresas de lucro presumido, vá para projetos e o próprio destinador fiscalize esse projeto. E a gente vai esclarecer essas dúvidas, que isso é aberto a qualquer cidadão. Muito foi falado que apenas as empresas poderiam usar o mecanismo, mas não é bem verdade. O cidadão que paga imposto de renda também pode destinar parcela do seu imposto de renda para um projeto que ele acredite ser eficiente, que traga retorno social. Ótimo, daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto então. A gente vai começar falando sobre a tuberculose, que no sábado foi comemorado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A Secretaria de Saúde aqui de Juiz de Fora realizou diversas atividades de caráter informativo e hoje a gente dá continuidade a essa iniciativa aqui na nossa conversa na mesa de debates. Para que as pessoas entendam, a princípio, o que seria a tuberculose? Pode falar, Rodrigo. Deixa para o Rodrigo. Passa a bola. Então, Passa a bola. gente, a tuberculose ela é uma doença infecciosa causada por uma bactéria. Essa bactéria chama Mycobacterium tuberculosis. Ela pode ter várias formas. As formas do pulmão e da laringe, que são perto da região próxima às cordas vocais, são as formas de transmissão entre as pessoas. Mas a tuberculose também pode acometer o sistema nervoso, o cérebro, as meninges, os ossos, pele, rins. Então, todas as partes do corpo são potencialmente contaminadas pela tuberculose, até mesmo os ossos. É uma doença de alta prevalência, em Juiz de Fora principalmente. Nós estamos com uma relação em Juiz de Fora muito semelhante à do Rio de Janeiro. Se comparar o número de casos que temos em Juiz de Fora com a sua população, veremos que temos, apesar de ser a segunda cidade do estado em número de casos, somos a primeira a se relacionar a isso à população. Então somos uma cidade prioritária. E quem é a primeira? Belo Horizonte. Belo Horizonte? Belo Horizonte. Em número de casos Em absolutos. número de casos absolutos. Agora, esse contágio se dá pelo ar, Rodrigo? Como é que isso se faz? Como é que faz a hora de... transmissão. Por exemplo, a pessoa tossir na mão, como é que seria isso aí? A transmissão, ela não se dá por objetos, né? Utensílios. A transmissão é vias aéreas, né? A pessoa, como o Rodrigo falou, nas duas formas de transmissão, que é pulmonar e laringe, né? Então, a pessoa, ao tossir, ao falar, ela vai soltar gotículas, né? Que fica em suspensão com o micobactério, né? E aí a transmissão se faz dessa maneira. E a solução é ar puro o tempo todo para eliminar isso? Como é que é isso? Porque antigamente fechava-se as portas, né? A tuberculose é uma doença que está lá no Chopin, está na própria Traviata, né? Que é a Dama das Camélias. Isso. Então sempre tem aquele lenço com sangue, aquela coisa dramática que aparece, né? Agora, pelo que vocês falaram, essa transmissão não se faz em objeto, porque antigamente as pessoas, tem que ferver, como é que faz isso? Queimava, né, os utensílios, casa, isso aí pintava foi a casa, mesmo? isso aí, né? É mais cultural mesmo, né? De estigma do paciente, de isolar esse paciente. Mas as né? pessoas então devem se preocupar com outras questões, que é a proteção. Essas partículas, ela recebe o nome de aerossóis, que elas são microscópicas. Elas são extremamente leves. Elas ficam em suspensão no ambiente durante várias horas. Nossa. Então, para a tuberculose, diferente da gripe, a aeração do ambiente, os ambientes fechados, aumentam muito o risco. Na gripe, a transmissão é de pessoa para pessoa com uma distância pequena, que são gotículas. Essas gotículas alcançam uma distância pequena e elas não ficam flutuando no ar. Elas são pesadas, elas caem no chão. Então, ou batem numa pessoa ou em objetos. Essas aerossóis ficam flutuando da tuberculose, então é ideal a gente evitar ambientes fechados. Agora no inverno teremos assim, ônibus fechados. Se uma paciente com tuberculose começar a tossir no ônibus, ele vai começar a gerar aerossóis naquele ônibus e de acordo com o tempo de viagem vai saturando a quantidade de partículas de suspensão e todo mundo ali vai respirar aquele ar contaminado e podem se contaminar com tuberculose. Nem todo mundo vai adoecer,
Mas todos ali vão ter contato e em algum momento da vida dele, ele pode passar a ter tuberculose. Rodrigo, a AIDS ampliou o processo da tuberculose? A AIDS ela foi muito importante para a recrudescência da tuberculose. Muitos pacientes com AIDS, pela queda de defesa, têm um risco aumentado de fazer essa tuberculose, que estava quietinha no seu corpo, ela voltar a aparecer. Ela vem e aparece, e ela aparece e a pessoa começa a produzir novos bacilos e soltar isso no ambiente, contaminando outras pessoas. Então, foi um marco importante o advento da AIDS para o recrudescimento da tuberculose no Brasil. Doutor, o senhor falou que vários tipos de tuberculose, né? Tem tuberculose até nos ossos, né? Certo. E como é que você identifica que está com o problema, se é uma coisa assim que te surpreende, né? Até você imagina uma coisa, ela está em outro lugar completamente diferente. Como é que a pessoa chega à conclusão que é esse o caso e precisa de um especialista nessa área? A tuberculose pulmonar, em geral, ela se manifesta com tosse. Então, uma tosse que dura pelo menos 2 semanas, aqui em Juiz de Fora, por área prioritária, a partir de 2 semanas já é considerado suspeito, então já tem que ser investigado. E tem outros sintomas que são extremamente relevantes. Sim. Seja o paciente começa a ter um suor à noite e uma febre no final da tarde. Isso é muito típico, às vezes se confunde até com algumas outras doenças, como linfoma, que também pode dar esse suor noturno e a febre vespertina, que é no final da tarde. Então, quando deparamos o doente que começa a emagrecer, começa a ter um suor à noite e uma febre no final da tarde, sempre pensando em tuberculose, tentamos investigar de qual o possível foco dessa tuberculose. Agora, essa febre vai ter que ser uma febre alta ou pode ser uma coisa simples, porque você imagina, né, que a pessoa, não, tem que tomar uma aspirina, está só resfriado e tal. Não, é coisa séria, né? Doutor, a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouquinho? Pode. A gente vai para o primeiro intervalo do programa de hoje e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta do intervalo mais rápido da história. Doutor, a Neuza tinha perguntado a respeito de... Que tipo de febre é essa, que tipo de sintoma é esse, para que a pessoa não se associe a tuberculose. Porque você tem virose todo dia, né? Você tem gripe todo dia. Aí você vacina a gripe. Não, você vacinou para aquela gripe, agora desse ano é diferente, né? Você não tem mais como ter uma ideia se você está com esse ou aquele sintoma. Como é que a gente identifica isso, doutor? Na tuberculose, esse padrão de febre é muito importante. Sim. O que chama a atenção é a persistência dessa febre. Nos primeiros dias, provavelmente ninguém vai suspeitar de tuberculose. A partir do momento que essa febre fica persistente, passa de 1 semana, passa de 10 dias, ele começa a não ter melhora com os tratamentos, é muito comum que uma pessoa tossindo, começando a ter febre, vá num médico e ele fala, é pneumonia, vai passar um antibiótico, passa outro antibiótico, passa o 3º antibiótico e nada melhora. Nesses casos, é bem típico de se pensar em tuberculose. Esses quadros pulmonares, até de pneumonia, que o médico começa a tratar de pneumonia e que não responde. Maria, e quais são os exames, como que são feitos para diagnosticar a tuberculose? Hoje, na tuberculose, uma das estratégias, inclusive do Programa Nacional do Ministério da Saúde, é a busca do sintomático respiratório. Então, todo profissional, e mesmo a comunidade como um todo, né, ela tem que pensar assim, se ela está tossindo mais de 2 semanas, em torno de 2 semanas, né, se ela tem uma tosse persistente mais de 2 semanas, ela tem que lembrar que pode ser uma tuberculose, assim como o profissional que está atendendo. Né? Então, hoje, há uns anos atrás, era, né, o doutor Rodrigo pode complementar, era o chamado BAR, né, que era uma baciloscopia direta na lâmina, 3 amostras. Né? Hoje não, hoje nós já temos testes mais modernos, né, de engenharia, né, molecular. Então, nós temos o chamado teste rápido molecular, que ele identifica, te dá um diagnóstico rápido, e ainda uma grande vantagem desse teste é que, dando positivo, essa própria amostra já vai para a cultura e também ela nos dá já se é resistente a um dos antibióticos, que é a rifampicina. Então, é um teste que todo profissional
que o nosso diagnóstico em Juiz de Fora nós estamos usando para se fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Demora um pouco mais por causa de questões de logística, mas em 24 horas, não tardar 48 horas, a gente já tem esse diagnóstico confirmado. Rodrigo. E aquele teste que faz na pele? Existe aquilo ainda? É a prova tuberculina que você está falando. Né? A prova tuberculina hoje ela é muito importante para o diagnóstico da criança. Né? Que a criança ela não é igual ao adulto, que ela joga a secreção para fora, ela, né, não é uma tosse produtiva igual no adulto. Então, ela já não tosse, ela já não expele o catarro para a gente fazer o teste. Então, ela é muito importante no diagnóstico da criança. E ela é usada, depois nós podemos falar em algum momento, nos contatos. Rodrigo, o HU está fazendo um trabalho especial, principalmente para as pessoas que estão aguardando consulta e tudo. Como é que é isso aí? Nós conversamos, nós estamos tentando implantar hoje no Hospital Universitário uma busca ativa de casos. Então, qualquer pessoa que estaria tossindo no ambiente do Hospital Universitário, deveria ser, ainda em implantação, mas deveria ser abordada por uma enfermeira daquele andar, e caso ela fale que ela tosse há mais de 2 semanas, ali mesmo seria coletado um exame de escarro. Porque a intenção é aumentar o diagnóstico de casos em Juiz de Fora. Porque ainda, mesmo com essa quantidade enorme de casos que estamos tendo, ainda estamos pesquisando menos do que deveríamos. Então tem muitas pessoas que estão com tuberculose aí e que a gente não sabe. Então, se a gente aumentar o diagnóstico precoce, podemos tratar mais rapidamente, evitando que essa pessoa doente transmita para outras pessoas. E como conscientizar a população de rua, que é um alvo fácil? Como é que é? A população de rua em Juiz de Fora, ela assim, nós temos um consultório na rua, né, que é uma equipe que trabalha, então eles estão alerta para isso. Nessa semana, agora, de incentivação, né, sobre o tema, eles trabalharam em cima de pesquisa, né, de teste mesmo em todo morador de rua. Ainda nem terminou. Eles escolheram várias amostras trabalhando. Agora, assim, o morador de rua, em situação de rua, pessoa em situação de rua, hoje, para nós, com os privados de liberdade, é em torno de 15% desse total. Então, né, a nossa preocupação é a população em todo. Né? Que isso é cultural, acha que a tuberculose é só do morador de rua, da periferia e tal. E isso, hoje, a nossa realidade não é essa, isso já mudou. Você vê que aí, nesse universo, desse número de casos que nós temos, então, essas duas populações que são realmente vulneráveis, que nos preocupam, que tem que ser, né, trabalhada, mas não é, é em torno de 15%. E quais são os riscos das pessoas não conseguirem diagnosticar a tuberculose no início da doença? Existe o risco social, claramente, que é de transmissão para outras pessoas, e existe o risco individual. É uma doença que ainda mata, é uma doença que essa tuberculose pode ir aumentando. Ela pode tanto matar a pessoa com o envolvimento pulmonar, mas também causar sequelas graves, seja pela destruição do pulmão e depois uma formação de cicatrizes nesse pulmão, que pode limitar isso, a qualidade de vida dessa pessoa e até mesmo diminuir o tempo de vida. Doutor, antigamente a pessoa diagnosticada com tuberculose, ela ficava isolada, né? Existiam hospitais especializados nesse isolamento e era coisa para 1 ano. A pessoa ficava, nem visita podia, né? Eu lembro que eu conheci um hospital desses, não se fechava a janela, né, para ventilar o máximo. A pessoa tinha um repouso absoluto mesmo, do leito. Era uma coisa bem severa. É assim ainda o tratamento? Não. O tratamento hoje, ele é basicamente feito em casa. Sim. Então, a pessoa diagnosticada com tuberculose, ela faz o tratamento todo em casa, se as condições de saúde dele permitam assim. Ele só é internado caso a vida dele esteja em risco maior. Ou quando ele tem uma situação social muito frágil. Mas, tirando essas situações, ele deveria ser tratado em casa e o risco dele transmitir a doença, ele vai reduzindo com o passar dos dias. E um paciente que ele fica, às vezes, com risco maior, até 3 exames de escarro negativos em dias diferentes. E num paciente que melhorou muito,
às vezes ele não consegue fazer esses exames. Então se considera que depois de 14 dias de tratamento, sendo que ele teve melhora, ele para de transmitir com mais ou menos 14 dias, que é o que a gente considera. Então, esse exame é feito com a pessoa em casa mesmo. Ela vai lá no consultório, ela vai lá no SUS. Isso, ele pode procurar. O chama um exame só para ver em que pé que está o tratamento, em que pé que está a evolução da doença. Então, um paciente que é suspeito, ele chega numa unidade de saúde, Sim. tossindo, ele chega numa unidade básica de saúde, lá mesmo ele consegue fazer a coleta dos exames, lá mesmo ele consegue receber o resultado, lá mesmo ele consegue receber o tratamento. Entendi. Então ele recebe tratamento e ele só é referenciado, ou pelo menos só deveria ser referenciado para uma unidade de referência ou para uma equipe especializada, caso ele já tenha tido tuberculose e caso ele tenha suspeita, às vezes, de uma resistência. É um paciente de abandono, o paciente tenha suspeita de recidiva, mas a maior parte dos casos deve ser tratado na própria UBS e com remédio dado em casa e sendo acompanhado pela equipe de saúde. Caso esse paciente não vá buscar seu remédio naquele mês, não volte para a consulta de retorno, ele deveria ser feita uma busca ativa para evitar esse abandono. Esse é o grande desafio nosso. Nós ainda devemos ter uma taxa alta de abandono e de recidivas da doença. A responsabilidade... Isso, né? A pessoa que já teve, ela está com um risco maior de ter outra vez? Não necessariamente. Não, Depende não. muito das condições que ela esteja de Entendi. saúde. Às vezes, se a condição for revertida, o risco pode ser resumido. Tá. A responsabilidade do paciente, então, é muito grande para isso, porque esse remédio tem que ser tomado, são comprimidos? São. O que é? Hoje, assim, a medicação, né, evoluiu muito. Hoje, nós temos como a gente fala, Rodrigo, o 4 em 1. Quer dizer, em um comprimido, ele tem ali os 4 antibióticos necessários para o seu tratamento. Tá? Que antigamente era tudo mono, né? Tudo separadinho. Então, você tinha 4 tipos de antibiótico, cada um separado. Hoje já está todo combinado. Então, isso facilita muito. Então, o paciente ele é tratado lá na sua comunidade. Então, nas unidades básicas, com a busca de sintomático respiratório, faz o diagnóstico rápido, inicia o tratamento rapidamente e ele é acompanhado. E tem que se estudar. Então, assim, é importante, né, estabelecer um vínculo com esse paciente por causa das questões sociais e econômicas dele. Então, você tem que estabelecer esse vínculo. A equipe, né, tem que estar atenta para isso. Então, o acolhimento dele é muito importante, né, porque quando você... Pelo estigma da própria doença, então esse acolhimento é muito importante e ele tem que, então, ser acompanhado lá. E hoje, para a gente evitar, né, uma da estratégia que a gente usa muito, que em Juiz de Fora precisa ainda ser fortalecida, é o chamado TDO, que é o tratamento diretamente observado. Então, o paciente, se você avalia o seu grau de fragilidade. Então, ele tem que ser avaliado e tem que ser... normalmente, né, ele tem que ser indicado para esse tratamento supervisionado. Então, ele tem que ir na unidade pelo menos 3 vezes, né, durante a semana, para que seja uma dose supervisionada. Ou até todo dia, conforme o paciente. Então, essa é uma das estratégias que a gente está tentando implantar, adotar e mostrar a importância. Só no assim, caso desse aí, a criança, por exemplo, que tiver com problema, ela é afastada da escola enquanto faz o tratamento? A criança, se ela for menor de 10 anos, ela não transmite, né, doutor Rodrigo? O grau de transmissão é quase que 0. Acima de 10 anos, aí ela cai como o todo, né? Afasta até se negativar. Entendi. Tá? Não sabia que criança pequenininha não transmitia fácil, né? Não, porque ela não tem essa expectoração, ela não consegue, ela engole o catarro, a secreção. Só uma dúvida, é que ter o bacilo não significa manifestar a doença. A manifestação da doença vai depender muito do sistema imunológico, quando a pessoa está mais enfraquecida. Sim. É possível diagnosticar o bacilo mesmo sem a manifestação da doença ou tem que aguardar a manifestação para conseguir diagnosticar? Isso é uma situação, sim. A maior parte das pessoas foram expostas. E nem todo mundo, às vezes, vai adoecer. Isso. Então, essa bacilo vai ficar na pessoa e, em algumas situações, vale a pena fazer o tratamento. Isso se chama tuberculose latente. Ela está lá no seu corpo, só que ela não manifesta a doença. Então, pacientes que vão usar algum tratamento imunossupressor, às vezes alguns pacientes têm doenças reumatológicas, doenças autoimunes, que vão usar
cortisona em dose alta, vão usar imunobiológicos para esses tratamentos vão baixar a defesa e aumenta o risco dessa pessoa manifestar a doença. E aí esse teste, que é chamado de PPD, esse teste da pele, faz uma injeção na pele e é verificado o tamanho desse halo que é formado. De acordo com o tamanho desse halo, é feito o tratamento da tuberculose latente, que é usado um dos remédios da tuberculose durante 6 meses. Isso reduziria o risco dessa pessoa adoecer. Para a população em geral, isso não é feito. Em profissionais de saúde, idealmente, o PPD deveria ser feito anualmente. Nas pessoas que têm PPD negativo, caso de um ano para o outro ele passe a ficar positivo, ele também deveria receber tratamento para tuberculose latente. Agora, pacientes que já têm um PPD positivo, normalmente, se ele não tem imunossupressão, não é recomendado fazer o tratamento da tuberculose latente, se ele não tem um risco maior de desenvolver a doença. Então, pacientes com AIDS, pacientes com doenças imunossupressoras, alguns tipos de câncer, esse PPD é importante. Agora, para a população geral, não se tem essa recomendação de tratar a tuberculose latente em todo mundo. Vacina existe? A vacina existe, né? Nós temos a chamada vacina, o BCG, né? Antiga, né? Bem antiga, né? Hoje ela era o terror das crianças. Era das crianças. Mas hoje ela é feita somente ao nascer, né? A criança assim que nasce, né? Em Juiz de Fora nós temos o programa, né, que eu tive uma vida, né, onde a criança nasce, a equipe, né, vai às maternidades e ela já sai da maternidade com a dose do BCG, tá? E é a dose única e ela vai proteger, e principalmente com as formas mais graves da tuberculose, que é a meningite, né, pelo bacilo, e a forma miliar, que é a forma disseminada. Mas depois, com o passar dos anos, essa imunidade, né, que é adquirida vai caindo. Então, ela já não tem tanta proteção mais. Então, o adulto não tem vacina? Não, para o adulto não tem a vacina, somente a criança. E essa é a vacina que todos temos uma cicatriz. Tem a cicatriz. Próxima da dose do braço direito. A maioria tem, às vezes, até 2, porque até uns anos atrás a gente fazia um reforço aos 14 anos e depois, com estudo, né, se verificou que esse reforço não era, não protegia, não dava proteção. Então tem uma grande solução, né? Porque o Manuel Bandeira tem o Pneumatox, né? Que é um poema em que ele fala de como ele pegou a tuberculose, que deu bronco, e pergunta ao doutor, e o que eu faço, doutor? Sabe, o remédio é tocar um tango argentino. Né? Então agora a gente tem outras soluções que não sejam o tango argentino. Já que não tem vacina, o negócio é fazer aquele testezinho, doutor. E a prevenção também. Não, aí o teste, gente, é um teste que assim, a gente prioriza as crianças menores de 15 anos, como o doutor Rodrigo falou, e a gente também, hoje a gente trabalha em cima da busca do contato. Então, todo contato hoje, né, do caso índice, ele é avaliado. Né? Se ele é sintomático, ele vai já para a TRM, né, para o teste do escarro. Se ele é assintomático, ele vai para a prova tuberculina, que é o PPD, e, de acordo com o resultado, é avaliado, vendo a parte dele de vulnerabilidade. Tá? Bom, a gente agora vai para mais um rápido intervalo. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora.